Ciao a tutti. Eu vim falar um pouquinho para vocês do tão polêmico decreto-lei que foi aprovado ontem na Itália, visando a limitação da geração para os descendentes de cidadãos italianos terem sua cidadania reconhecida. Essa limitação seria para os filhos e netos somente de italianos serem reconhecidos cidadãos desde o seu nascimento. E o que eu peço para todos vocês é que tenham calma, porque a grande verdade é que ninguém sabe exatamente como esse decreto será aplicado, porque ele foi aprovado há menos de 24 horas, praticamente. O texto oficial dele foi publicado há menos de 24 horas na Gazzetta Ufficiale, e todos os especialistas estão estudando com calma antes de dar um pronunciamento totalmente formal sobre o assunto. Então, por isso que todos têm que ter calma, porque qualquer decisão, qualquer pensamento tomado será um pouco precipitado, já que ninguém tem as informações corretas e concretas para analisar esse decreto com eficácia. Mas ainda assim, eu quero trazer algumas informações para vocês, para tentar claramente deixá-los informados, porque tem algumas questões desse decreto que devem ser analisadas com calma para que talvez tenhamos uma modificação ou que ainda assim talvez tenhamos a reprovação desse decreto no parlamento, porque ele foi julgado e promulgado, passou a vigorar todo no mesmo dia, todo mundo acordou na sexta-feira com a informação de que a cidadania italiana acabará, somente filhos e netos de italianos podem requerer a cidadania, mas esse decreto-lei, que claramente ele entrou em vigor no mesmo dia, porque um decreto-lei na Itália, ele normalmente é usado para medidas de urgência, para riscos para o Estado, para a Itália em si, como uma calamidade pública, por exemplo, e claramente essa é a primeira questão a ser analisada, porque, como disse o ministro das Relações Exteriores, os pedidos excessivos de cidadania italiana é um risco para a Itália, e isso não procede, não é um risco para a Itália. Então, um decreto-lei que é julgado, aprovado de surpresa, que tem uma mudança considerável como essa, ser aprovado assim de uma hora para outra, no mínimo tem que ser analisado com calma, porque tem algumas questões aí possivelmente que não se enquadram nesse decreto-lei. Ainda assim, um outro viés que será trazido, principalmente pelos especialistas, os constitucionalistas, advogados, é se realmente essa mudança é constitucional. Porque qual que é a principal premissa desse decreto? Todos os cidadãos, perante a Constituição italiana, perante as leis italianas, eles têm o seu status civitatis italiano reconhecido no seu nascimento, ou seja, todos os descendentes de italianos nascidos no exterior, onde não houve uma interrupção da transmissão dessa nacionalidade, ao nascer adquiriram a sua nacionalidade italiana. Claramente precisavam fazer o reconhecimento, mas todos nós, descendentes de italianos, nascemos italianos. E essa é a principal mudança que esse decreto traz. Até a meia-noite e da aprovação desse decreto, todos éramos considerados italianos, e a partir da meia-noite e desse decreto, esse direito foi simplesmente tirado de nós, descendentes, com exceção dos filhos e netos, ou seja, os bisnetos, trinetos. É como o próprio texto do decreto diz, como se nós nunca tivéssemos tido esse direito reconhecido. E esse é o principal viés a ser analisado desse decreto, além dos demais, além da aprovação imediata e o quesito ter sido trazido como um risco, mas isso é realmente constitucional, porque um princípio basilar do direito é que as leis jamais podem retroagir para prejudicar um cidadão. Ela só pode retroagir se for trazer benefícios para aquele cidadão. Então, no momento em que nós adquirimos um direito, quando nascemos, e esse direito é tirado por um decreto-lei, isso seria, no mínimo, considerado inconstitucional. Esse retrocesso da lei não poderia acontecer, assim como ele não pode ocorrer para todos aqueles que já protocolaram seus processos. Então, todo mundo que protocolou, entregou a documentação nos consulados, nas prefeituras, nos comunes, que já protocolaram seus processos judiciais, não podem, não devem ser afetados, porque a lei não pode retroagir. Mas o intuito desse vídeo, além de tranquilizar a vocês que já entraram com seus processos, é que para aqueles que não ingressaram ainda, que estavam preparando seus documentos, que estavam com a intenção de começar o processo de cidadania,
tenham calma, não tomem decisões precipitadas, porque ninguém sabe realmente como esse decreto será afetado, será aplicado a todos os descendentes. Porque ele tem que passar ainda pelo parlamento italiano. Ele tem 60 dias para ser encaminhado ao parlamento, analisado pelo parlamento e julgado se ele será aprovado dessa forma, se terá alguma modificação. E claramente, nesse meio tempo, nesses 60 dias, todos os juristas, os advogados, os especialistas tentarão encontrar instrumentos, elementos para que esse processo, esse decreto, não seja aprovado no parlamento, para tentar derrubar esse decreto claramente, trazendo essa inconstitucionalidade, vários outros elementos legais para que isso não ocorresse. Então, enquanto ele não é aprovado pelo parlamento, ninguém pode falar com exatidão que ele será de tal forma, ou que ele será dessa forma que já foi publicado no texto da Gazzetta Ufficiale. Então, a gente precisa ter calma nesse momento. Todos os especialistas estão analisando esse texto que já foi publicado, já estamos estudando, todos estão estudando para tentar achar medidas para que tentamos impedir que esse processo siga adiante, que esse decreto vire realmente um decreto aprovado pelo parlamento, mas que ainda que ele seja aprovado pelo parlamento, nós não aceitaremos calados esse processo. Claramente, a partir da aprovação dele no parlamento, todas as discussões elas terão que ser feitas no judiciário italiano. Os consulados já estão se declarando suspensos para reconhecer a cidadania, as comunes, as prefeituras na Itália possivelmente também não passarão a não aceitar novos processos enquanto esse processo estiver em fase de aprovação no parlamento, porque nesses 60 dias ele é válido até que seja julgado no parlamento italiano, mas a partir disso, se ele for realmente aprovado, ninguém aceitará calado. Todos da área tentaremos juntar elementos e provar no judiciário que isso é inconstitucional ou que esse decreto afeta de forma irregular os descendentes que já nasceram antes desse decreto. E assim aconteceu por várias vezes na cidadania italiana. Nós que estamos nesse meio sabemos que o direito, o reconhecimento da cidadania italiana, apesar de ser regulamentado por diversas leis, sempre foi uma luta constante. O Estado italiano sempre tentou derrubar os reconhecimentos de cidadania italiana, sempre foram criadas teses impeditivas para que esses processos não fossem adiante, e nós, descendentes de italianos, tivemos várias vitórias na justiça, na Corte di Cassazione, na Corte Costituzionale na Itália, favoráveis a nós, de várias outras teses que tentaram impedir que nós exercêssemos o nosso direito à cidadania italiana. Então, por isso que eu peço calma para todos vocês, porque o momento agora não é de desespero, o momento agora é de deixar os especialistas, quem entende, quem pode lutar judicialmente contra esse processo, estudar o processo com calma, para que todos possam trazer novas informações um pouco mais concretas, mas que, acima de tudo, para que todos possam brigar, né, no bom sentido da palavra, pelos nossos direitos. Esses direitos, infelizmente, eles terão que ser trazidos ao judiciário para que eles sejam analisados por juízes, por desembargadores, mas que ainda assim ninguém aceitará isso calado. Nós estamos juntos nessa luta. Todos nós, descendentes de italianos, não queremos ser prejudicados por essa lei e nos uniremos para que isso não afete milhões de pessoas, milhões de descendentes de italianos no mundo. Então, claramente, tudo foi feito de forma estratégica para que a notícia fosse jogada numa sexta-feira, para que o decreto valesse de imediato e todo mundo tivesse uma incerteza, todo mundo tivesse a informação de que não dei entrada até agora, não tenho mais direito, acabou para mim, mas há diversas questões a serem analisadas com relação ao decreto, até a sua aprovação no legislativo, no parlamento italiano. E, além disso, após a aprovação, caso ele seja aprovado com o texto exato que foi publicado agora, nós não ficaremos calados. Essa é a principal mensagem que eu quero passar para todos vocês. Quando eu digo nós da Redine Consultoria, nossos colegas, advogados, especialistas, todos lutaremos para que o nosso direito seja exercido. Como o próprio ministro das Relações Exteriores disse na sua coletiva, la cittadinanza italiana é uma coisa séria.
e jamais se esse decreto tivesse sido tratado como de forma séria, como ele mesmo disse, teria sido aprovado dessa forma e iniciado dessa forma. Então, estamos aqui todos unidos. Eu peço que vocês nos acompanhem aqui na Redine Consultoria para que nós passemos o maior número de informações e vocês se mantenham informados do andamento desses processos. Grazie a tutti.